Bom, olá pessoas, mais um dia, vamos falar sobre as últimas notícias em relação ao governo, em relação à situação do país. Parece que a situação do Lula não está ficando muito boa. A mídia tradicional começou a criticar ele. A Forbes recentemente fez uma matéria que o Brasil ninguém aguenta mais 2 anos de Lula, governo Lula, e isso é uma sinalização de que o Lula tem causado problemas dentro do governo para esse sistema hierárquico que colocou ele na presidência da República, né? Um governo que sempre prometeu democracia, proteção à democracia, vem aqui e dá uma medalha para Bashar al-Assad, homenageia Maduro, então vai contra tudo que o sistema quer pregar, que é uma ideia de proteção à democracia. Quando o Lula se alia a ditadores pelo mundo e mostra simpatia a esses governos, ele joga essa narrativa no lixo. Então isso atrapalha a narrativa desse sistema, dessa casta que se alojou no país e quer decidir o que é melhor para o povo, explorando o próprio povo. Bom, outro ponto é a economia, né? A economia vai de mal a pior. Ontem o dólar chegou a 6,30, acho que até ultrapassou 6,30. E isso vai mostrando o tamanho da incompetência do governo Lula em relação à economia. Corte de gastos, nem pensar. Um governo perdulário, gastador e que gasta mal. Afinal, a eleição do Lula, ela foi uma eleição muito cara, não só oficialmente, como extraoficialmente também, né? Foi uma eleição onde ele precisou de todo o apoio possível para poder se eleger e agora, para se manter, ele precisa comprar apoio também, porque ele não tem sustentação perante a população, né? Não tem apoio popular e também não tem apoio político. Ontem eu ouvi uma analogia que ela é muito interessante. A direita, ela tem uma massa muito grande de eleitores, de pessoas que se simpatizam pelos ideais de direita. Tanto é que o Bolsonaro conseguia levar muita gente para a rua, motivados por essa ideologia. Mas ele não tem o poder institucional em si para fazer as mudanças. Está conseguindo agora, está caminhando agora. Ganhou as eleições municipais, aí avançou bastante. Acho que na próxima eleição ganha bastante deputado, senador e tal. Então vai ampliando o seu poder de ação dentro do próprio sistema. Mas só que até então a direita ela não tinha esses meios de ação. E quando ela se viu numa situação onde o Lula ganhou a eleição, ela buscou a instituição de Estado que tem o poder de ação realmente, que é o Exército. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente tem visto acontecer, né? São as perseguições em nome dos golpistas, dos golpes que queriam dar e tal. Bom, então é isso. A esquerda, por sua vez, ela não tem mais apoio popular, suas ideias não conquistam mais corações e mentes. Mas só que ela tem um meio de ação institucional.
Da mesma forma que a direita buscou uma instituição de Estado para tentar se impor sobre o sistema, né? Já que não tinha poder dentro do sistema, a esquerda ela recorre ao STF para se impor, entendeu? O pessoal acusa tanto a direita, eles buscaram o exército, eles quiseram dar um golpe através do exército e tal, mas tá acontecendo, a esquerda tá fazendo a mesma coisa através do exército, tá buscando uma instituição com teoricamente mais poder, que não era para ter, era para ser igual às outras casas, para impor o seu poder sobre o restante dos poderes. Então fica aquela queda de braço de dois poderes contra um, que é a Câmara dos Deputados, que é o Congresso. Então é isso. A expectativa, observando ontem a situação política, é que o PT ele se torne um partido muito menor do que é hoje, arrisco a dizer, mas pode ser que eu me engane em relação a essa previsão, é que o PT ele vai se tornar um partido nanico, tão irrelevante quanto o PSDB atualmente. Isso eu digo em relação a apoio popular, porque o PSDB ele ainda é muito forte ali no meio desse sistema, sabe? Ele está entranhado, então ele exerce o poder de outras formas. Talvez o PT seja menos que isso ainda. Menos que isso. Ele não consiga nem exercer seu poder através do sistema. Então, a direita ela tem uma grande oportunidade se continuar progredindo na sua organização, movimentando as bases, organizando as bases, avançando em cargos, desde cargos menores, a partir de secretarias até os mais altos cargos. Se ela se organizar e avançar organizada, ela tem grandes chances de ter sucesso no médio e longo prazo. Não sei se em 2026 a gente ainda consegue colocar um presidente de direita como o Bolsonaro foi. Por questão de justiça, eu acredito que o Bolsonaro deveria ser presidente de novo, ou concorrer, né, e ganhar a presidência. Eu acredito por uma situação de justiça. O governo do Bolsonaro foi um ótimo governo. Ele colocou as contas em ordem, colocou a economia no caminho correto, inclusive. Colocou o Brasil no caminho do crescimento, e o PT veio destruindo tudo ao longo desses 2 anos e pouquinho. E por uma questão de justiça, eu acredito que o Bolsonaro deveria ser presidente novamente. Bom, outro assunto, mais uma vez falando sobre isso, é sobre a sucessão do PT, né? Hoje o player principal do PT é o Lula. Mas só que o Lula não tem para quem passar o bastão. E outra, ele não tem interesse nisso. Ele não se esforça nem um pouco para isso, para criar uma próxima liderança. Para criar uma próxima liderança, ele não nem se esforça. Então, o outro ponto é o seguinte: como esse sistema hierárquico está descontente com o Lula, essa aristocracia está descontente com o Lula, está bem descontente com o Lula, inclusive. Se fosse numa outra situação, provavelmente
eles já teriam tirado o Lula. Não pode tirar agora, né? Mas agora acho que pro ano que vem, se eles quiserem, eles já podem tirar. Eu acho que existe chance de acontecer, deles sacarem o Lula da presidência. Eles só não fizeram isso ainda porque eles não têm um nome para 2026. Tá difícil para eles, hein, emplacar um nome para 2026. Tá bem difícil. O Tarcísio, pelo visto, vai concorrer novamente a governo do estado, e então ele não vai se lançar presidente, o que eu acho que é correto. Afinal, o Tarcísio ele ainda tem que se formar como um político. Ele tem que entregar um ótimo resultado em São Paulo para se projetar numa eleição com maior consistência. Então eu acho que ele está tomando a atitude correta politicamente falando. Bom, voltando. Então o Tarcísio, ele vai fazer o correto, ele vai se fortalecer como governador para chegar com um player muito forte numa próxima eleição a presidente. E contando com isso, a direita ela ainda tem alguns nomes que ela pode pleitear, né? O próprio Bolsonaro às vezes pode se tornar elegível. Ele vai entrar provavelmente dentro de alguma condição que essa elite aristocrática vai impor para ele voltar. Pode ser a Michelle, pode ser vários nomes. O nome que o Bolsonaro apontar e apoiar diretamente vai ser automaticamente o favorito para a direita. E outro ponto, Bolsonaro ele tem muito poder de transferência de voto, então por isso que ele pode escolher quem ele quiser. E outro ponto é que é justamente por isso, entre outras coisas, né, mas esse é um ponto muito importante, que é por isso que ele está sendo perseguido por essa elite aristocrática. O que eles querem? Eles querem que o Bolsonaro transfira esses votos para quem eles querem escolher, entendeu? E eu não sei, assim, quem são os players que eles aprovam. Não sei se é Ratinho Júnior, Caiado. Às vezes até Caiado, até Ratinho Júnior, assim, são nomes que provavelmente agradam essa elite aristocrática. É um cara meio centro-direita ali. Porque o grande problema do Bolsonaro para eles é que ele é um cara briguento. Que ele é um cara que ele inflama as massas contra justamente essas elites. Justamente contra o judiciário, contra o funcionalismo público e etc. São esses são grandes pontos que fizeram essa elite aristocrática não gostar de Bolsonaro. E outra, o Bolsonaro ele não dá espaço no governo para quem não está bem alinhado com ele, apesar de mesmo assim ter sofrido várias traições. Então são esses pontos que o Bolsonaro não agrada à elite aristocrática. Eles provavelmente vão querer emplacar junto com o Bolsonaro um vice que agrade eles, como um plano B caso o Bolsonaro pise fora da linha. Bom, e aí é isso. Então eles fazem uma pressão sobre o Bolsonaro com essas ameaças, perseguindo o entorno do Bolsonaro, justamente para ele fazer essa transferência de voto. Fica ameaçando, fica o tempo inteiro fazendo aquele jogo, tal, para ele indicar quem eles querem realmente que vá ser o próximo presidente. E isso
eles todo nesse plano, eles enfrentam uma barreira muito grande também que atrapalha eles, são as redes sociais. E as redes sociais é um bicho que para eles não sabem mexer, eles não sabem lidar com as redes sociais. Eles não sabem convencer a população que a liberdade de expressão é algo ruim, mas é algo ruim só para eles, não para a população. A população, ela conseguiu, através das redes sociais, entrar no debate público e pautar coisas importantes, questões importantes para o Brasil. E pressionar deputado, pressionar senador, pressionar todo tipo de político. Então, é por isso que eles querem regular as redes sociais. Voltando um pouco, outro ponto que eles não querem o Bolsonaro na presidência, é que como o Bolsonaro ele inflama muito a população contra essa elite aristocrática, eles têm medo de perder privilégios, têm medo de perder mamatas, como o STF. Olha o tanto de dinheiro que o STF ganha através de salários e penduricalhos que eles mesmos se dão e se autorizam a ter. Então, isso não é só relacionado ao STF. Toda vez que acontece um benefício direcionado ao STF, isso acontece um efeito cascata para todo o judiciário. Então, imagina o quanto que isso não onera o pagador de impostos. Então, o Bolsonaro acaba sendo uma pedra no sapato deles. O Bolsonaro, hoje, eu observo ele, a posição dele, que ele está muito em stand-by. Muito ali, não fala, não se expõe, também para não ser atacado. Ele está numa posição defensiva mesmo, por causa da perseguição à família dele. Então eles têm agido muito dentro de bastidores. Então é isso. Os grandes problemas que a elite aristocrática tem enfrentado Bolsonaro, a capacidade dele de transferir voto, e as redes sociais. E agora não, né? Isso já vem meio que se desenrolando aí durante esses 2 anos. E agora a inconveniência de se ter o Lula na presidência do Brasil, destruindo tudo, praticamente. A imagem do Brasil lá fora, a imagem do Brasil aqui dentro, para a própria população. Ele destrói a economia. Ele é um governo extremamente gastador que está jogando o Brasil numa crise tremenda. E aí é isso. E eles estão com essa pedra no sapato. Eles estão com grandes problemas. Eles tentam regular as redes sociais, mas também têm tido dificuldades. Ainda bem, na realidade. Mas tem perseguido bastante pessoas. Então vamos ver o que vai desenrolar até 2026. Em 2025 vai ser um ano muito difícil para a direita, porque a perseguição vai apertar bastante. E até 2026 vai piorar bastante também. Vai ser muito difícil para a direita. Mas a direita tem a oportunidade de se adaptar, de crescer nessa situação, de se organizar por debaixo, num background ali, por trás das cortinas, elegendo pessoas importantes em cargos essenciais, desde a base até o topo. Então vai ser muito bom para a direita, se ela souber se organizar. Eu acredito que está se organizando, sim. Bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Abraço.